Mais um destaque: a CPI da pandemia vai entrar com uma representação contra a juíza do caso da morte do menino Henri Borel, Elizabeth Machado Louro, que se referiu ao colegiado como um circo. A magistrada disse em julgamento: aqui não é CPI, aqui a gente está para ouvir a testemunha. Isso aqui não vai virar circo. No início da audiência, houve um bate-boca entre o promotor do Ministério Público, Fábio Vieira, e o advogado de Monique Medeiros, Tiago Minagé, que interrompeu o depoimento do delegado Edson Henrique Damasceno. Na sessão de hoje da CPI, o senador Randolfo Rodrigues comentou as declarações. Eu acho que a senhora magistrada retornaria mais à sociedade a remuneração, que não é uma remuneração baixa, que ela recebe como servidora pública, se ela desse conta de enfrentar as milícias do Rio, de julgar com a severidade devida os mandantes de assassinato de criança lá no Rio. Ao contrário de utilizar uma audiência do curso de um julgamento no exercício da magistratura para exprimir posição política. Dessa forma, senhor presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência que a direção dessa Comissão Parlamentar de Inquérito solicitasse informações à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como, sem embargo, de eventual representação à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ao Conselho Nacional de Justiça. Eu peço à mesa que peça as informações à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que a Advocacia do Estado, do Senado Federal entre com uma representação contra a magistrada no Conselho Nacional de Justiça e nós vamos acompanhar bem de perto essa ação, porque é o mesmo discurso que nós estamos vendo aqui. Augusto Nunes, o que achou do episódio todo e dessa retaliação da CPI? Eu vou repetir aqui, é circo sim. É circo sim. E se me convocar, eu não vou conversar com eles, porque eu não ando em má companhia. Agora eles estão, depois que eles conseguiram todo o apoio do Supremo, eles querem agora domesticar a magistratura. Isso é circo, sim. É circo. A juíza fez muito bem de usar essa expressão. E aí me vai o sujeito que tem cara de bandido, mafioso mesmo, que é o Omar Aziz. Então, vamos acompanhar de perto. Ele devia manter distância da justiça, porque é um caso de polícia. E o Randolfo Rodrigues, ele também está ameaçando o Randolfo Rodrigues. O Omar Aziz lembra um chefe de família, com um G, né? Família, mafiosa. Ele lembra. E o Renan lembra o filho, que a gente vê muito em filme sobre a máfia. Ele lembra o filho que não vai assumir, não vai ser herdeiro do pai, porque ordem dada com essa voz de castrato não é obedecida nem porque acha que o Lula é inocente. É isso. Diga, Zé. É o que todo mundo fala, o que todo mundo vê, né? CPI aqui não, no sentido de não vamos bagunçar, né? A juíza falou o óbvio e eu não sei por que uma reação tão grande. Lembrando que a própria juíza, né, a doutora Elizabeth, em seguida ela falou que confia na CPI, que acha que ela assiste a CPI, que acha que a CPI faz um papel e tal, mas que ela diz que o plenário, às vezes, sai em confusão. Gente, não é às vezes não, todo dia tem uma disputa de egos ali no plenário que beira mesmo a confusão. Acho que aí falou o presidente de um sindicato, o sindicato dos integrantes da CPI da pandemia, que deve acabar rapidamente. Esse efeito corporativista no Senado Federal, ele é conhecido e combatido. Esse efeito corporativista é que leva um senador a ter 70 assessores, ter cargos de natureza especiais, ter vantagens de todas as formas. É esse corporativismo que leva um senador a ter mais de R$100 mil para verbas indenizatórias. É esse efeito corporativista que faz um senador parecer um ser
diferente de todos nós e não um funcionário público, que são isso, os senadores, né? Funcionários públicos. E estou falando no melhor sentido, de funcionário público, né? De pessoas que dedicam a vida em prol de um serviço público melhor. Então, a doutora Elizabeth falou o que todo mundo estava pensando, o que todo mundo está pensando sobre essa CPI. Se colocar a lona ali, meu amigo, vira circo. Fiuza. Olha, eles saíram correndo para dar razão à juíza. Tá? A gente viu, foram eles que fizeram, não é a gente que está falando, não. Sai esse Randolph, ele é um representante desse... Vou parar de falar com a língua presa para não acharem que eu estou gostando disso. Eu falo disso assim com asco, né? Do papel que essa imprensa está fazendo para transformar num palco essa CPI, o Renan Calheiros em herói. E esse Randolph, ele é um representante disso. A gente sabe muito bem como é que é. Ele é uma usina de manchetes para essa imprensa que transforma Renan Calheiros em herói. Isso aí é o fim de tudo. E vai esse Randolph, o senador pelo Leblon com vista para o Amapá, e diz que a juíza é um completo despreparado, né? Um completo despreparado como homem público. Ele diz que a juíza tem que combater as milícias do Rio de Janeiro. O que é isso? Ele quer fingir que está defendendo uma instituição ilibada que não quer ser ilibada, essa CPI, com toda essa crônica imunda que nós vimos, de afronta a médicos, de vazamento, não vazou não, Randolph? Quem vazou, Randolph? Quem vazou para os seus amiguinhos da imprensa o sigilo da doutora Mayra Pinheiro? Você também vai com essa valentia para cima de quem vazou? Ou você sabe quem vazou? Quem vazou? Quem deixou vazar? Isso aí é compatível com uma instituição ilibada? Quem vai para cima de uma médica, quebra o sigilo sem indícios necessários para isso. O Supremo Tribunal Federal manda o Senado guarnecer e o Senado, especificamente a CPI, vazam isso para os amiguinhos do Randolph e os novos amiguinhos do Renan, para perseguir uma pessoa, para estigmatizar uma pessoa. É assim que você joga, Randolph. Esse é o seu jogo. Você não tem essa categoria que você está fingindo ter. Você joga assim. Né? Você, no mínimo, se omite em relação ao vazamento, que significa perseguição a uma cidadã médica. Se isso aqui não virar uma espelunca pior que um circo, vocês vão ter que responder por isso, por esses atos. Vocês não vão ter essa imunidade aí para sempre, não. Então é isso, perseguição a cidadãos. E aí vai lá o Randolph e diz que a juíza tem que combater as milícias. O que tem a ver, Randolph, uma coisa com a outra? O que você quis dizer com isso? Que juízo é esse? Você arbitrou o quê no meio dessa sua performance, dessa sua pantomima? Que a juíza tem que perseguir a milícia por quê? Porque é do Bolsonaro, não é isso? Porque aí você vai aparecer no jornal. Será que é isso, Randolph? Será que é assim que você age? Que você calcula os seus discursos de senador da República? Falando que a juíza tem que perseguir a milícia, porque aí é o Bolsonaro, aí vai na manchete do jornal, porque o Bolsonaro é assim. Então, assim, se não é assim, se não é esse o seu critério de ação, o que você foi falar de milícia? A sua preocupação é a conduta da juíza? Você acha que ela se excedeu? Você acha que ela foi afrontosa? Ora, repudie e tome as suas medidas. Fazendo esse discurso estapafúrdio e espetaculoso, você está dando razão. E o Aziz também, o mestre Augusto já falou. Vamos acompanhar de perto esse caso.
Companheiros, é assim? Está valendo perseguição ostensiva, assumida? Vocês vão querer brincar disso mesmo? Vocês vão continuar dando gasolina e combustível para quem persegue, para quem age dessa maneira? Pois bem, então, assim, agindo assim, estão dando razão à juíza, esteja ela certa ou não em fazer aquela referência naquele ambiente, mas estão querendo dar razão à juíza e a muitos que se referem à CPI dessa maneira. Diga, Ana. Vitor, eu vou discordar da juíza e vou discordar do nosso mestre Augusto Nunes. Essa CPI é uma mistura de formação de quadrilha e hospício, já passou da esfera circense.